vamos falar sobre banco de capacitores que nós encontramos nos aparelhos de mini system, mas não só apenas nos aparelhos de mini system. Os bancos de capacitores estão presentes em diversos equipamentos de áudio, como amplificadores de potência, módulo automotivo. Junta-se capacitores para que esses capacitores trabalhem como se fosse um grande capacitor. Junta-se os capacitores, as capacitâncias são somadas para funcionar como se fosse um grande capacitor. Esse recurso é utilizado quando há dificuldade de encontrar peças de grande capacitância, ou seja, um capacitor de um valor alto, como por exemplo 20.000 microfarad ou 50.000 microfarad. Como é que eu consigo uma capacitância alta dessa, um capacitor de valor alto? É só somar as capacitâncias que temos no banco de capacitores. Também esse tipo de ligação de capacitores facilita na montagem, porque em vez de usar um capacitor muito grande, um capacitor enorme, como um capacitor, o tamanho disso aqui, ó, o tamanho desse capacitor de 10.000 microfarad, em comparação a esses aqui, olha a diferença de tamanho. Em vez de usar um capacitor muito grande, você pode usar vários capacitores pequenos e eles ficam baixinhos assim na placa, ó, e você consegue fechar o equipamento, como por exemplo módulo automotivo. São vários capacitores pertinho do outro assim que você vai encontrar, ó, porque fica fácil de você montar, de você fechar o aparelho. Agora imagine um capacitor desse tamanho lá dentro. Ó, vamos aqui então ligar de maneira que eu tenho vários capacitores aqui, como exemplo, de 1000 microfarad por 35 volts. Vamos somar aqui as capacitâncias dele ligando em paralelo. A faixa branca tá para cá. Eu vou fazer a mesma coisa também nos outros, com a faixa branca para cá e com a faixa branca virada para cá também. Vou juntar assim com as faixas brancas para cá. Vou soldar. Eu soldei os negativos, os dois negativos, e soldei aqui os dois positivos. Como são dois capacitores de 1000 microfarad cada um, então somando os dois, isso aqui é um capacitor equivalente a 2000 microfarad. Acabamos de inventar aqui um capacitor de 2000 microfarad por 35 volts. Tá? A tensão de trabalho é a mesma, 35 volts. Só suporta 35. Vamos colocar mais outro capacitor aqui. Agora nós temos um capacitor de 3000 microfarad. Só somar cada uma dessas capacitâncias, ou seja, multiplicar por 3. Tanto faz. Então temos aqui 1000, 2000, 3000 microfarad. Um capacitor de 3000 microfarad e ainda está baixinho aqui, ó. Dá para colocar dentro do aparelho e poder montar esse aparelho. Então agora imagine aí vários capacitores interligados somando aqui suas capacitâncias. Posso estar adicionando mais. Vou colocar só apenas 3 aqui. Vou fazer a mesma coisa com aquele outro. Fazer a mesma coisa aqui, soldando os negativos e os positivos. Ó, 2000 microfarad. Agora vamos adicionar mais um para chegar em 3000 microfarad. Pronto, temos aqui um banco de capacitores. Tá aqui o banco de capacitores, somando as suas capacitâncias. Qual é a aplicação dessa aqui no áudio, tá? É muito comum você encontrar isso aqui, ó. O lado positivo tá aqui, né? Os positivos do capacitor aqui. O lado negativo tá aqui. O lado positivo do capacitor tá aqui. E o lado negativo tá aqui. Vou juntar esses dois aqui, esses dois terminais. O que é que nós estamos juntando aqui? Estamos juntando o negativo desse com o positivo desse outro. E os amplificadores usam esse meio aqui, ó. Esse meio do banco de capacitores como o terra, o aterramento do circuito que vem direto do transformador, vem para cá. E é acrescentado diodos para fazer retificação. Vou colocar aqui esses diodos. Vai fazer o positivo dessa forma que a faixinha branca do diodo tá para cá, faixinha branca, ó, o catodo do diodo tá para cá. Eles vão junto assim, fazendo a alimentação positiva. Só estanhar aqui para facilitar, solda. Então aqui, quando retificado o transformador, só passa o positivo para cá, ó. Então tudo que é de positivo, energia positiva, alimenta os capacitores daqui. Tá aqui, vou botar bem organizado, tá? Organizado aqui. E a energia negativa, ela vai fluir aqui, ó, através desse catodo. O anodo tá ligado aqui no meio. Vai ligar aqui no meio. Tá organizado para não ficar muito feio, não. Ó, esse ponto aqui vai ser ligado no transformador. O que for de energia positiva vem para cá. E o que for de energia negativa desce para cá. Vou colocar aqui mais outro diodo, também com catodo, ou seja, faixinha para lá, quente. Eu tô montando assim para ficar fácil de você entender. Cara, se você for usar, você não vai montar desse jeito aqui, fazer mais bonito. Mas assim fica fácil de entender, ó. O que for de positivo por aqui também vem para cá. E quando aqui for negativo, desce para cá. Porque fica alternando. O transformador ele funciona assim, ele fica
fica alternando, positivo, negativo. E o diodo só deixa passar de acordo com a posição que ele está conectado. Você pode fazer o banco de capacitores assim que funciona. Vamos fazer aqui o teste no transformador. Vamos ligar esse transformador aqui no nosso banco de capacitores que nós montamos aqui. Vou colocar aqui em AC, testar AC. Vou ligar aqui o transformador na lâmpada em série. Liguei na lâmpada em série. Tem 3 fios saindo do transformador, que é a nossa alimentação de saída. Vou então pegar a ponta de prova preta do multímetro, ligar aqui nesse fio preto, que é o aterramento, e encostando aqui com a outra ponta de prova, a vermelha, nos outros 2 fios, ó, eu tenho que encontrar a mesma tensão, 26 volts, 27 oscilando. E o outro tá também com 26, 27 volts oscilando. Então, aqui realmente é o terra, porque a tensão deu igual nos outros 2 fios. Então, a mesma tensão em volts. Lembrando, a medição aqui é em volts médio, tá? Em AC. Quando retificar, vai retificar os pulsos dessa tensão, os picos dessa tensão, tá? Que não vai ficar em 26 não, vai ficar um pouquinho maior quando for em DC. Ó, aqui é AC. Estou medindo, saindo do transformador, saio do transformador é AC. A escala é essa aqui, ó, AC. Não vai confundir. Agora que eu vou botar meu multímetro aqui, ó, em DC, ó, DC, agora é diferente. Vou tirar aqui o meu transformador da lâmpada série, desliguei ele, e como aqui é o terra, é o comum, fio preto, ele vai vir aqui no meio do banco de capacitores, bem no meio do banco de capacitores, e será o terra que vai para o amplificador também, ó, aqui, ó, esse ponto será o terra para o amplificador, e não tem polaridade esses lados aqui, ó, esses outros 2 fios do transformador não tem polaridade, posso ligar em qualquer um desses aqui, ó, posso ligar aqui, no meio desse diodo, entrando o AC aqui, e o AC nesse outro aqui, ó, entra o AC aqui no meio desses diodo. Quando vier positivo, carrega esse. Quando tiver negativo, carrega esse. Quando esse aqui tiver positivo, carrega esse. E quando esse aqui tiver negativo, carrega aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou ligar na lâmpada série. Meu circuito está na lâmpada em série e meu multímetro já está aqui. Ó, o aterramento é esse terminal aqui do meio. Ó. Aqui é o aterramento, o circuito. E com a ponta vermelha, eu toco aqui, será o positivo do meu circuito. Ó, alimentação positiva, coletou os picos e chegou em 35 volts DC, já é diferente. Aqui é 35 volts DC, está no limite de tensão de trabalho aqui do próprio capacitor. Vou baixar aqui essa medição aqui em DC da escala do meu multímetro para 200, tem um valor mais preciso, dá aqui 35.7 e o meu capacitor suporta 35 volts, não é? Aqui ó, 35 volts, está trabalhando no limite. Vamos ver aqui é o menos do banco de capacitor, onde tem os menos aqui é a alimentação negativa que vai para o amplificador, então aqui eu posso ligar um fio que será o menos para o amplificador e aqui será o mais para o amplificador. E o aterramento é esse aqui, ó, esse ponto aqui, central. É o center tape que vem do transformador. Então aqui já pode ligar o amplificador tranquilo. É utilizado o banco de capacitores para poder ter uma sustentação dessa tensão aqui, ó. Essa tensão em volts aqui, ela não pode variar, ó. Então o capacitor ele vai sustentar esses menos 35 volts aqui. E esses outros capacitores aqui, eles vão sustentar esse mais 35 aqui. Então ele faz um papel de sustentação dessa tensão aqui, ó. Não é que o capacitor gera corrente, não é isso. Com o capacitor, o meu circuito é capaz de aproveitar corretamente a corrente. Ele vai ter um bom aproveitamento da corrente, porque essa tensão em volts, ela vai ficar menos propício a variações. Então o objetivo desse capacitor é sustentar essa tensão aqui em volts. Então o capacitor faz isso, ele sustenta a minha alimentação, tanto positiva como a negativa.